A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo ao Senhor, declarando, as ricas bênçãos do céu sobre o nosso dia. Amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças te damos, Senhor, graças por tudo. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, e queremos apresentar a tudo que temos e somos a ti. Diante da tua face, rendemos, Senhor, louvores e louvamos por tudo que temos e somos. Consagramos nosso tempo de oração a ti. Pedimos o controle, a direção, Senhor, o domínio do teu Santo Espírito sobre tudo que vamos fazer nesse tempo de oração. Queremos pedir, cobre-nos com o sangue de Cristo, nossas vidas, nossas casas, nossos filhos e tudo que estiver ligado às nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, quase naquele esqueminha, de que o pastor trouxe lá no culto de domingo, só que dessa vez nós vamos fazer um pouquinho diferente. Foi uma palavra, que nosso pastor, Vinícius Iracete, ele veio trazendo nesse culto de domingo, na igreja de Egem de Santa Maria. E uma das pinceladas que o pastor deu foi esta palavra aqui, mais dirigida, assim, que a gente vai dirigir, uma das pinceladas mais dirigidas, aquilo que nós fazemos e nos tornamos dono. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos pegar essa palavra, Creio que foi uma revelação do Senhor para mim nessa palavra, enquanto eu meditava depois do culto, depois que a gente vai sentar, vai dar, esmiuçar a palavra para a gente poder viver, aquela palavra, para a gente poder absorver e saber o que Deus quer trabalhar na nossa vida. Então foi quando apareceu, 3 formas em que Deus falou comigo. A primeira delas, hoje nós vamos falar sobre o tempo do preparo. Então nós vamos começar, pela palavra de Marcos 12:1, que diz assim: começou a falar-lhe por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que o recebesse e os dos lavradores o que o fruto da vinha tinha produzido. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram, mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhes outro servo e eles, apedrejando-o, feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Tendo ainda um filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matemo-los e a herança será nossa. E pegando nele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que, pois, fará o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Glória a Deus, nós vamos parar por aqui. A palavra de Deus vem falando de um homem que planta uma vinha, Às vezes a gente não entende muito pela palavra, pelo linguajar, mas é isso, mais ou menos isso, Um homem que tem um terreno, ele planta uma vinha e ali, ele faz, ele faz tudo que é necessário, para a colheita, para a plantação, para depois poder preparar o vinho, o suco de uva. E aí, a gente vê que depois que ele preparou tudo, ele arrenda aquelas terras. E no tempo certo, ele manda um servo para ir lá buscar o pagamento. Mais ou menos isso, Então, o que acontece? Quando ele chega, esse servo chega, essas pessoas que estão na terra não querem dar o pagamento pelo arrendamento, por aquilo que eles produziram. Aí batem, machuca, manda um, manda o outro. Por fim, o dono diz: eu vou mandar meu filho. O meu filho eles vão respeitar. Aí quando chega e manda o filho, não respeita o filho, ainda pensam, vão acabar com ele e ainda vão ficar com a herança dele. Então a gente vê aqui, que aqui Deus falou comigo em 3 esferas, A primeira delas, a primeira dela é o tempo da preparação. Então a gente vê o homem, O homem, ele prepara. Então a palavra de Deus diz que ele planta uma vinha, Então ele vai lá, ele prepara o terreno, ele escolhe as sementes, Ele dá o adubada, ele faz tudo, ele planta, Então ele prepara a estrutura, do vinhedo. Aí depois a palavra de Deus diz que ele faz um lagar. O lagar é onde deposita as uvas, onde vai lá espremer a uva, Onde pisava as uvas.
para a preparação do vinho. E a palavra de Deus então está falando, né, do preparo com o fruto, aquilo que já foi colhido, aquilo que já teve a colheita. E por último ele fala que o homem faz uma torre. Quer dizer, para que servia uma torre? É para ficar de vigília, né? Ficava vigiando se não tinha algum animalzinho, se não tinha ninguém que ia lá, né, destruir, né? E ele está com os olhos realmente sobre todo o que ele investiu, o que ele preparou, o que ele semeou. Enfim, ele fez um negócio naquela terra e ele estava de olho naquele lugar. Então a gente vê, né, que em toda essa preparação, teve o estágio da preparação. Primeiro, né, o proprietário da vinha, ele faz o quê? Um planejamento do que ele queria ter, o que ele ia produzir, o que ele ia colher, o que ele ia negociar, como ele ia fazer, né? Então ele sabia como é que era, ele fez um planejamento daquele grande investimento que ele tinha feito num pedaço de terra, né, com plantas, com vinhedos, com vinho, com frutos, enfim, né? Então a gente vê, né, que ali tinha um investimento, mas teve um planejamento, teve um preparo. Então, se nós formos trazer para nossas vidas, né, essa primeira etapa, né, essa primeira característica da palavra, Deus falou muito comigo sobre o tempo do preparo, né, que há um tempo para o preparo, para tudo que nós vamos fazer, tudo tem preparação, né, nós somos a geração que gostamos de tudo feito, aperta o botão, liga, manda mensagem, é tudo muito rápido, é interligado mundialmente, é uma rede de net, né, é um micro-ondas que esquenta em um minutinho, é um fast food que chega na porta. Então nós somos aqueles imediatistas, né? Estamos nos tornando, estamos ali de fazer tudo bem rapidinho para ganhar mais tempo, para ser mais rápido e mais prático, né? Então, mas que existem coisas na vida da gente que realmente necessita de preparo. Então, nós temos que ter a paciência nesse período do tempo do preparo. Não é fácil, Cristina, não é fácil. Ai, que não é fácil, né? Mas nós temos que nos preparar, nós temos que preparar as estruturas da nossa vida, né? Se nós vamos fazer uma casa, nós temos que preparar, né? Nós temos que realmente, né, saber o que nós queremos. Se nós vamos fazer uma família, nós temos que saber o que nós queremos. Se nós vamos entrar para um relacionamento, o que é que nós queremos naquela amizade, naquele relacionamento, naquela aliança. Se nós vamos entrar para o negócio, nós temos que saber qual é o futuro, o que é, quem são as pessoas. Então, tudo isso a gente vê é no tempo do preparo, é quando nós botamos estrutura, é quando botamos uma estaca, né? Então, tudo o que nós queremos começa pela estrutura. Então, a estrutura é a base de tudo, é o início de tudo. Então, quando nós estamos, né, construindo qualquer coisa, se nós estamos, né, formando, se nós estamos adquirindo, então tudo começa pela base, que é realmente, né, a produção, a construção, a preparação. Então, quando nós estamos na preparação, então esse é o tempo em que nós começamos a construir através de alicerces, de base. Então, quando a gente olha uma edificação, aqui na minha volta temos muitos prédios, a gente vê, né, que o tempo maior de construção do prédio não é o que está por cima, mas é o que está por baixo, é o alicerce, bases forte para subir o que vem por cima. Então, numa construção, sempre o começo, né, ele tem uma base forte, porém não começa simplesmente de qualquer coisa. Eles não pegam o tijolo, eles não pegam o cimento, eles não pegam areia, joga lá e deu, vai subir, não. Né? Realmente, né? É uma estrutura, tem todo um planejamento. Então, muitas vezes, né, na nossa vida, nós temos perdas, temos prejuízos por falta de planejamento, por não construirmos, não prepararmos as bases antes de darmos, né, o início para a subida. Então, uma construção, ela sempre começa pelo projeto. Então, o homem que fez, né, o homem que fez a vinha, ele começou plantando a vinha, ele fez o lagar e ele fez a torre. E o projeto ia se realizar através, né, daquele preparação, daquele preparo, daquele tempo. E assim também somos nós. Quando nós temos que fazer qualquer coisa, quando nós temos que construir, então nós temos que dizer, né, o que é que eu quero?
o que é que eu quero, né, para minha casa? O que eu quero para esta empresa? O que eu quero, né, para esse meu futuro, né? O que eu quero nesse relacionamento? O que eu quero, né? O que eu estou planejando? O que eu estou desejando? Então tudo começa, né, por um plano. E quando nós vamos diante de Deus e nós apresentamos nossos planos e os nossos projetos, algumas vezes nossos projetos eles vão seguir. Outras vezes Deus vai apresentar os projetos dele. E outras vezes, né, nós vamos ter que ser humilde o suficiente e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda, me capacita para que eu possa fazer, né, uma boa realização, um bom investimento. E o investimento, muitas vezes a gente diz investimento, a gente já pensa logo em dinheiro, e muitas vezes investimentos são pessoas, investimentos são ambientes, investimentos são futuro. E por isso que nós temos que pedir a Deus, né, a graça para edificar, né? Pedir ao Senhor, Senhor, nos envolve com tua graça sobre tudo que vamos fazer. A palavra de Deus fala lá em Jeremias 29, eu gosto muito dessa passagem, quando fala, né, Jeremias 29, que diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Quer dizer, quando nós pensamos em planos, em projeto, nós pensamos nos nossos planos, nos nossos projetos. Nós nunca pensamos, Deus está fazendo um plano para mim, Deus está fazendo um plano para minha empresa, Deus está fazendo um plano para minha família, Deus está fazendo um plano nesse relacionamento, nesse negócio, nesses estudos, a gente não pensa. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos, Deus tem planos, Deus tem projetos. Por isso nós temos que ir lá buscar os desenhos de Deus, os projetos de Deus e trazer para a nossa vida, porque eles não erram. E é interessante porque diz que é um projeto de Deus, um plano de Deus, mas é conforme aquilo que nós estamos desejando. Então Deus é perfeito, né? Então Deus olha e diz, né? Para tudo que nós queremos, Deus diz assim, olha, eu sei como fazer. Eu sei como deve ser feito, porque Deus já conhece as pessoas, Deus já conhece o futuro, Deus já conhece o amanhã, e Ele sabe, né? Muitas vezes Ele vai olhar e vai dizer, não é bom para ti, esse negócio não é bom, não faça isso, não vá nesse momento, não saia agora, espere mais um pouco, não feche, não vá, não fale, não firme negócio. Então, são as formas de Deus falar pelos seus planos e os projetos. Então, no momento do preparo, nós vamos ter que, muitas vezes, né, levar diante do Senhor e dizer, Senhor, isso aqui é teu projeto, isso aqui está dentro dos teus planos, porque quando Deus ele vem e Ele nos coloca, né, dentro do projeto dele, então a forma, preparação, essa preparação, como Deus prepara, é tudo por ele, né? Então, se a gente leva uma empresa diante do Senhor, o Senhor vai preparar, né, tudo que é para o início, tudo que é para o meio, tudo para o final. Se o Senhor vai preparar, né, um relacionamento, o Senhor vai atraindo a pessoa certa, a pessoa que vai dar mais conosco, o relacionamento que o Senhor já sabe que vai ter um futuro. Se o Senhor, ele nos dá, né, uma direção para um curso, para uma faculdade, para uma universidade, ele sabe, né, aquilo que ele nos criou para fazer. Então, no final, esse preparo unido, né, com a vontade de Deus, a gente sabe que vai realizar um bom plano, que vai ter vitória e que vai dar tudo certo. Então, quando Deus, ele dá os desenhos, ele prepara. Então, a certeza que nós vamos ter, ser assertivos, é que ele deu todo o plano e ele vai dar as condições para nós fazermos. Então, no tempo do preparo, ele sinaliza, ele dá a graça, ele fica conosco até o final e ele faz com que nós chegamos no fim que ele esperava, né? Ali o nosso coração estava esperando por ele e ele diz, eu também esperava por isso. Então, ali uniu a fé, uniu com a vontade de Deus, com os projetos de Deus, o Senhor já está adiante e ele prepara todas as coisas. E glória a Deus por isso. Por isso que nós temos que começar a planejar em Deus, a preparar em Deus e construir em Deus, para que nós não venhamos a ter perda, mas que tenhamos um futuro de sucesso em tudo que vamos fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, sim, Senhor, colocamos nossas vidas diante da tua face, Senhor, assim como está escrito na tua palavra, Senhor, que o Senhor tem planos, tem pensamentos para nossas vidas, nós queremos declarar, Senhor, rendemos nossas vidas para os teus projetos, para os teus pensamentos, para os teus planos, declarando, Senhor, estejam ungindo os teus filhos nesse tempo do preparo, Senhor, que a nossa construção seja em Deus, que a nossa edificação seja em Deus para tudo que vamos fazer em nome de Jesus. Senhor,
Senhor, nós queremos te agradecer, porque até aqui, Senhor, tu tem nos conduzido. Espírito Santo de Deus, nos conduza, Senhor, a tudo que temos apresentado diante da tua face, como um plano, como um projeto, como um futuro, como um destino, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, apresentamos os nossos planos, Senhor, para que vivam diante do Senhor e que seja, Senhor, o teu Santo Espírito a nos guiar, Senhor, a preparar nossos caminhos, nossas veredas de futuro, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente pensa em preparo, a gente já prepara até em produto, né? Se você prepara um bolo, você já sabe que no final vai sair aquele bolo cheirosinho, gostosinho. E assim é quando Deus prepara o nosso futuro. Ele começa na preparação e na edificação para que nós possamos colher, né, a glória e a vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique na paz. Que Deus te dê um bom futuro. Amém? Glória a Deus.